13, eu peço ao senador Sérgio Souza que assuma a presidência, já que eu sou o relator desse projeto. Obrigado. Essa aqui é a nova, que teve um monte de Tem mais alguma que não chegou ainda? A Vanessa parece que chegou. Só essa? Item 13. Projeto de Lei da Câmara 310 de 2009. Institui o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, o REITUP, condicionado à implantação do bilhete único, temporal ou rede integrada de transportes. A autoria do deputado Fernando Fabinho, a relatoria do senador Lindenberg Farias, o relatório é pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo, emenda número 1, que apresenta. Faço algumas observações. 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo com parecer favorável ao projeto. 2. A matéria foi apreciada pela Comissão de Serviços de Infraestrutura com parecer favorável ao projeto. Em 22/4 de 2013 e em 19/6 de 2013 foram realizadas audiências públicas para instruir a matéria. Em 18/6 de 2013 foi concedida vistas coletiva. Em 24/6 de 2013, foram apresentadas as emendas número 2 a 7, de autoria dos senadores Roberto Requião e Randolph Rodrigues. Em 25/6 de 2013, foram apresentadas as emendas número 8, 9 e 20, de autoria do senador Inácio Arruda, números 10 e 15, de autoria do senador Francisco Dornelles, números 11 e 14, de autoria do senador Assir Gurgás, 16, 17 e 19, de autoria da senadora Vanessa Graziotin, número 18, de autoria do senador Aníbal Diniz, e número 21, de autoria do senador Romero Jucá, e número 22, da senadora Vanessa Graziotin. Lembro que o projeto é terminativo e exige quórum qualificado. Agora eu passo a palavra ao relator da matéria. Senhores, eu já tinha lido o relatório na terça-feira passada. Eu quero aqui aproveitar para tentar explicar didaticamente esse projeto. Primeiro, dizer que esse projeto surgiu em 2003 na Câmara dos Deputados. Está aqui no Senado Federal desde 2009 e agora está em caráter terminativo nessa Comissão de Assuntos Econômicos. Nós já tínhamos feito, em fevereiro, uma audiência pública sobre esse tema, envolvendo os mais diversos agentes. Eu peço só atenção, porque eu quero explicar, não vou fazer uma fala longa, queria explicar aqui didaticamente o que nós temos nesse projeto. Primeiro, nós falamos aqui num compartilhamento de desonerações. Todo mundo sabe que a presidenta Dilma já fez várias desonerações para o setor. A última foi a redução a zero do PIS/COFINS sobre passagem, mas já tinha feito também redução a zero da CID e redução da folha de pagamento a 2%. Nós estamos introduzindo novas desonerações para a União. Na semana passada nós tínhamos conversado com o ministro Mantega, eu e o deputado Zaratini, que aqui está, que foi relator, e tinham dificuldades em relação a mais desoneração por parte do governo federal. No dia de ontem, a presidenta Dilma Rousseff se pronunciou falando em novas desonerações, que vão no sentido do REITUP. Quais seriam essas novas desonerações? PIS/COFINS sobre diesel, PIS/COFINS sobre energia elétrica que incide em metrôs, trens, trólebus e PIS/COFINS sobre bens e máquinas, né? São esses 3 pontos. O que é que a gente cria aqui? Um regime de adesão. Muita gente tem falado, puxa, vocês não podem legislar sobre tributos estaduais, nós não estamos querendo fazer isso, não é essa a nossa pretensão.
Na verdade, você cria um regime de adesão. O Estado que quiser ter essa desoneração dos tributos federais, ele vai ter que aderir, e ao aderir, se quiser, volto a dizer, ele vai ter que fazer também a desoneração do ICMS sobre diesel, energia elétrica e bens e equipamentos. Se ele quiser, o município é a mesma coisa, desoneração do ISS. Então, primeiro, esclarecer isso. É um regime de adesão. Agora, senhores, mais importante do que as desonerações, que eu acho que podem incidir pelos nossos cálculos em até 15% do preço da passagem, mais importante do que isso, são as condicionalidades que esse projeto cria. Na verdade, o que nós estamos apresentando aqui, e eu parabenizo muito o deputado Carlos Zaratini pela construção, pelo diálogo com todos os setores, é um plano nacional de mobilidade urbana. O que é que esse projeto, senador Armando Monteiro, condiciona? Só vai poder ter acesso a essa desoneração quem fizer licitação, porque 95% das linhas no país, hoje, não são frutos de licitação pública. Isso, ao meu ver, vai afetar muito na qualidade do serviço. Condiciona também a construção de bilhete único ou de um serviço integrado. Não são todas as cidades que vão ter condição de construir o bilhete único. Fala de uma comissão de transporte com a participação da sociedade civil. Mas vai além, senhores. Fala aqui em transparência. Isso que a gente tem escutado em todos os lugares. Você condiciona aqui a transparência, a existência de um laudo técnico, de planilhas. Eu acolhi várias emendas quando eu fui entrar na discussão aqui das emendas dos senhores senadores, porque esse ponto da transparência é fundamental. A partir desse projeto, só vai ter desoneração quem apresentar as planilhas, um laudo técnico. E eu adianto, quando for falar nas emendas aqui, que acatei emendas de vários senadores, Inácio Arruda, Randolfo Rodrigues, senador Requião, que fala nesse aumento de transparência, inclusive com a inclusão de laudos e planilhas com a obrigação de publicação na internet e a aplicação de lei de acesso à informação às empresas de ônibus, inclusive as que não aderirem ao REITUP. Então, senhores, esqueçamos, as exonerações são importantes, mas eu acho que o fundamental desse projeto é a discussão da licitação, da organização do sistema e da resposta a um clamor que é da sociedade e que é justo. As pessoas querem ver as planilhas, a explicação da composição desses custos. Vou acolher também, vou detalhar mais à frente, uma emenda do senador Arcigo Gás, que foi muito falada ontem na reunião da Frente Nacional dos Prefeitos, com adesão imediata da presidenta Dilma, que nós tenhamos uma planilha nacional de referência para que seja aplicada em todos os estados e em todos os municípios. Então, os senhores vejam, esse não é um projeto que trata só de desoneração. Esse é um projeto construído com muito debate nesse país. E a gente sabe que ele não tinha ido à votação porque sempre há muita resistência na hora de fazer desonerações por todos os governos. E esse clima novo do país, dado a partir das manifestações, eu acho que cria condições para que esse Senado Federal avance aprovando esse projeto. Como ele está terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos, nós sabemos que vai ter turno suplementar. Queremos ter uma votação nessa terça-feira e teria uma outra votação na terça-feira por ser terminativo nessa comissão. Aprovado aqui, não passa pelo plenário, vai diretamente para a Câmara dos Deputados, numa comissão especial. Também não passa no plenário da Câmara dos Deputados. Então, quero dizer isso para me antecipar aos senhores senadores em relação ao não acolhimento de algumas emendas, porque depois dessa votação de hoje, nós vamos ter novos prazos e os senhores parlamentares podem reapresentar essas emendas e eu quero discutir com cada um dos senhores senadores até a próxima terça-feira. Presidente, se você me permite uma informação, presidente, um esclarecimento. Se a reunião não poderia ser na próxima quinta, ao invés de terça-feira que vem? Se não poderia ser na quinta dessa semana, para que semana que vem a Câmara dos Deputados já pudesse
apreciar a matéria? Na verdade, eu teria prazo, dentro dessa possibilidade de diálogo com os senadores, teria um prazo de 5 dias para discutir melhor as emendas, porque eu não quero aqui atropelar ao... Então, seria um tempo a mais, senadora Vanessa Graziotin, mas que seria um tempo importante para que a gente deixasse todos os senadores confortáveis com a apresentação de novas emendas, para que eu apresentasse o relatório novamente. Senador Randolph, eu vou ler aqui as emendas, depois a gente abre o que é que a gente acolheu e o que não acolheu. Entendi. Foram apresentadas pelos senadores Randolph Rodrigues e Roberto Requião as emendas 2 a 7 e a emenda número 8 pelo senador Inácio Arruda. De forma geral, essas emendas visam incrementar a transparência e o controle social sobre as planilhas de custos das empresas de transporte coletivo e facilitar a fiscalização sobre o cálculo das tarifas e, por conseguinte, os descontos. Em articulação com os senadores, acolhemos as alterações propostas por essas emendas na forma de uma nova emenda em relação às emendas número 3, 4, 5 e 7 dos senadores Requião e Randolph e as emendas número 8 do senador Inácio Arruda, incorporando de forma sistemática as alterações propostas visando 1. Exigir a contratação de auditoria externa para municípios com mais de 500 mil habitantes para auxiliar na elaboração de laudo para cálculo de tarifa. 2. Garantir a publicação na internet do laudo de cálculo das tarifas e dos relatórios e demonstrativos de autoria na internet. 3. Garantir a aplicação da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 2011, às informações detidas por empresas de transporte coletivo em razão de existência de contrato de concessão com o poder público. Exigir a elaboração de planilha detalhada de custos e receitas, inclusive para as empresas que não aderirem ao regime especial. Garantir a participação social nos procedimentos de cálculo das tarifas. Emenda número 9, senador Inácio Arruda. Também consideramos meritória a emenda número 9, que exige que todo benefício tributário proposto converta-se em desconto de tarifas, evitando assim que seja apropriado indevidamente pelas empresas de transporte coletivos. Somos assim por sua aprovação. Emenda 10 a 15, senador 9, estamos agora na 10 a 15. De 2 a 7, de 2 a 7. A emenda 10 propõe que os governos estaduais e municipais possam vincular a investimentos e subsídios na área de transporte até 30% do montante pago à União pela rolagem da dívida. Embora meritória e respeitando muito meu líder, senador Francisco Dornelles, embora meritória, visa completar a questão da dívida que aflige diversos estados e municípios, sugerimos que seja rejeitada a emenda. Quando a emenda número 15, senador Francisco Dornelles, justifica sua apresentação a fim de prever que os governos que já concedem subvenções sociais aos usuários, eu peço à assessoria que reveja esse ponto 15 e traga aqui ao final para eu fazer uma apresentação. A palavra barca entre os modais você aceita? Ele inclui, na verdade, o senador Francisco Dornelles está incluindo a palavra barcas entre os modais de transporte. Nós aceitamos e acolhemos essa emenda número 15. Emendas do senador Assi. Quanto à emenda 12 do senador Assi, que visa estabelecer planilha nacional de referência para o cálculo dos custos das empresas de transporte coletivos, somos por sua aprovação parcial, que altera o item D, inciso 1, do artigo 2º, estabelecendo a referida planilha, facilitando assim padronização de procedimentos. Foi o item que eu citei ainda há pouco, teve presente na fala dos prefeitos ontem na reunião, com adesão imediata da presidenta Dilma, porque com certeza vai ser um balizador importante. Quanto à emenda 11, que trata de gratuidades, entendemos pela sua rejeição, por se tratar de assunto alheio ao regime especial e que entendemos estar afeto às áreas de competência dos municípios e estados. Mas Vossa Excelência pode apresentar novamente depois para votação em turno suplementar. Com relação à emenda 13,
que visa incluir no regime especial como contrapartida dos estados e municípios a adoção de procedimentos para a repressão a transporte ilegal de passageiros, entendemos também por sua rejeição, embora meritória, por se encontrar fora do escopo do regime especial e por se tratar de questão, repressão ao transporte ilegal, já prevista em legislação específica do município ou do estado, que tem competência para regular esse assunto. A emenda 14 do senador Assi visa incluir nova desoneração para o setor, reduzindo as alíquotas do imposto de renda da pessoa jurídica incidente sobre o setor. Entendemos que a questão merece discussão mais aprofundada e que a nova desoneração pode causar impacto fiscal significativo, razão pela qual somos pela sua rejeição. Emenda senadora Vanessa. Rejeitamos a emenda 16, que trata da obrigação de prover creche aos funcionários pela empresa que aderir ao regime especial. Embora meritória, entendemos fora do escopo do regime e somos por sua rejeição. Quanto à emenda 17, que visa garantir que a empresa que tenha parcelado débitos tributários siga pagando os débitos, sob pena de exclusão do regime, e que entendemos é meritória, estamos acolhendo. Quanto à emenda 19, propõe incluir expressões preço justo nas condições do REITUP, e ainda prevê que o serviço deverá ser prestado em níveis de qualidade adequados. Somos, assim, por sua aprovação. Emenda 18, já estou perto do fim. Senador Aníbal Diniz. Trata-se de emenda que visa excluir a desoneração de 0,5 sobre folha de pagamento. Como a emenda deveria ter sido aposta no substitutivo, quero deixar claro aqui, somos pelo seu acolhimento em forma de sugestões ao novo substitutivo que apresentarei na terça-feira e que será redigido com essas alterações aqui propostas. Emenda número 20. Trata de emenda aglutinativa das emendas número 3, 4, 5, 7, dos senadores Requião e Randolph, e as emendas número 8, do senador Inácio Arruda, e que visam aumentar a transparência e controle social sobre os custos e sobre as tarifas. Emenda 21, do senador Romero Jucá. A emenda número 21 do senador Romero Jucá visa garantir que os municípios do Estado poderão aderir ao REITUP, mesmo que o Estado opte por não aderir. Isso aqui não estava muito claro, mas a tese é o seguinte: se o município quiser aderir com o governo federal e o Estado se recusar, ele pode aderir para ter aquela desoneração. Mas tem alguns casos, senador Eduardo Braga, em que, vamos para o debate desse ponto aqui, tem alguns casos em que você pode ter uma situação que o Estado decida não fazer a adesão do ICMS e o município queira fazer, né, do ISS. Vamos colocar essa em discussão. Senhor presidente. Fale, senador Eduardo Braga. Eu gostaria de... Acho que a emenda do senador Romero Jucá é meritória, mas permita-me trazer aqui, para esse debate, uma experiência do Amazonas. O Amazonas, até hoje, é o único estado brasileiro que faz renúncia fiscal de ICMS sobre o óleo diesel do transporte coletivo. E isto aconteceu em 2003, quando estávamos no governo do estado. Em contrapartida, o município de Manaus teve que fazer a renúncia de parte do ISS. Veja, ao exigir que haja uma adesão dos 3 entes, União, Estado e Município, nós estamos pedindo a cota-parte de responsabilidade de cada um dos entes para que tenhamos uma efetiva melhoria na tarifa do transporte coletivo. O ISS, por si só, é uma contrapartida, muitas vezes, insuficiente para impactar. Para que Vossas Excelências tenham uma ideia, o conjunto das desonerações já feitas pela União, seja na folha de pagamento, como aconteceu em janeiro deste ano, seja no PIS e COFINS, como aconteceu em maio, com eficácia em junho deste ano, equivalem a algo como 7%, 7 ponto alguma coisa por cento do total da tarifa. Apenas o ICMS equivale a outra desoneração igual ou superior a esta desoneração da folha de pagamento e do PIS e COFINS. Ao estabelecer novas desonerações do governo federal, sem a obrigatoriedade da contrapartida do Estado, é um mecanismo de pressão, e daí a inteligência da proposta apresentada, para que os Estados façam a renúncia fiscal do ICMS sobre óleo diesel, sob pena de um item importante da nossa
da nossa tarifa, não haja renúncia fiscal, que é fundamental para que alcancemos um novo patamar para a tarifa do transporte urbano. Entendendo as razões apresentadas pelo senador Romero Jucá, creio que, ao fazermos a aprovação desta emenda, quebramos o princípio geral da ideia de se ter um pacto de adesão entre União, Estados e municípios para a redução da tarifa. Este é um mecanismo de pressão para que a população dos estados, falo isso com a autoridade de quem, quando governador, deu isenção de ICMS no diesel do transporte coletivo no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Portanto, creio que esta emenda deverá ter um debate nesta comissão, ou, quem sabe, permitir que ele seja debatido ao longo do turno suplementar, para que nós não tenhamos a quebra da filosofia do projeto proposto. Senhor presidente, já que se debateu essa questão, eu queria apenas registrar o seguinte: nós estamos aqui propondo um pacto. Tem uma lista de inscritos, senhor presidente. Se tiver, eu não acabei ainda, está faltando a ordenar os trabalhos. Só para ordenar os trabalhos. A palavra está com o relator. O relator é que concedeu ao senador Eduardo Braga e ao Jucá para falar sobre uma emenda específica. Se for permitida a parte, eu também quero a mesma concessão. Eu vou devolver a palavra ao relator. Então, Vossa Excelência tem que dar igualdade de acesso ao microfone. Já temos uma ordem aqui de inscritos, já tem 10, 12 senadores inscritos. Com a palavra o relator, senador Lindbergh. Senador Romero Jucá, eu quero, Vossa Excelência sabe do respeito que tem Vossa Excelência. Nós discutimos aqui, nesse ponto, uma preocupação que o senador Romero Jucá, que é um dos parlamentares mais atuantes e experientes dessa casa, tinha em relação à prefeitura, que o município queria aderir, o Estado não queria aderir. Mas senador Romero Jucá, nós vamos ter espaço para discutir. Mas eu queria reformar a minha posição aqui, depois da fala do senador Eduardo Braga. E eu não vou acolher, nesse momento inicial, essa emenda, e a gente teria espaço para essa discussão, porque eu acho que tem muito razão o senador Eduardo Braga, e a gente poderia perder essa chance de criar um gatilho envolvendo municípios, estados e governo federal. Então, peço desculpas a Vossa Excelência, mas nós vamos ter espaço para o debate. Tá. Emenda número 22 e última, da senadora Vanessa. Trata-se de emenda para garantir a exigência de mecanismo de GPS para municípios acima de 500 mil habitantes em novos editais de licitação. Somos pela aprovação. Senhores, era isso. Eu acho que ficou claro aqui que, mais que desonerações, nós estamos falando em qualidade de serviço, em licitação, em transparência, em controle social, em planilhas abertas. Então, é esse o nosso substitutivo. Graças a Deus, não.